primeira vez que eu entrei no Vaticano, foi o ano passado, em setembro, você tem em cima imagens dos apóstolos, dos papas, de todos os papas. E são imagens que eles... Cara, é incrível. É uma coisa que você se sente... Quando você entra no Vaticano, você se sente minimizado, assim. Você se sente... Tipo, porque todos estão olhando, assim. Tem várias... sabe aquelas estátuas grandonas com cruz segurando? Tipo um gárgula. Anjos. Tipo gárgula, mas de pessoas, né? E aí tem em cima, em volta do Vaticano, da Praça São Pedro, tem todos os papas, assim. Que cada um legal. deles com uma pose, assim. Cara, Tem 112, então. tem vários. Eu não sei quantos papas foram, né? Eu sei que É porque tem a são profecia, você sabe, né? Qual a profecia? A profecia do último Papa. Que era o Francisco, não era? Exatamente. Então, é exatamente esse momento que a gente tá vivendo, Dan. Que é a profecia do São Malaquias, né? Que ele listou, segundo a teoria, né? Ele listou que seria o primeiro Papa até o último. E o último Papa seria o 112, O né? 112. E que é esse aí. Só que segundo ele fala que seria um Papa chamado Pedro. Só que não se chama Pedro, né? Primeiro foi Pedro. No caso se chama Francisco e tal. Só que muitas pessoas começaram a atrelar acontecimentos da humanidade com essa profecia. Por exemplo, o aquecimento global, sabe essas coisas? Tipo, por quê? Porque essa profecia diz que depois da morte do último Papa, o mundo ia começar a entrar em colapso. Mas... Não, gente. falam que ele vai ser o Papa que vai... ou que vai ser o Papa que vai ser o anticristo. O próximo. O que vier agora, né? Porque acho que pela é. profecia de Malaquias, termina no Papa Francisco, que foi o 112. Eu não sei falar. Eu também não sei. O 50º Centro-Leste do Castelo Eu não sei. Centésimo, centuésimo, duodécimo, sei lá. Não sei qual que é. 112. O Papa 113. Isso mesmo. Imagina se a gente fosse falar assim. Porque ele foi o 50º, 52º. Agora veio o 50º, terceiro. Gente, pelo amor de Deus. É o Papa 112, agora o Papa 113. Né? Pô. E aí... E o número, né, cabalístico, do 13, né? Então, o 113 viria a ser o anticristo, né? Exato. Mas assim, eu não sei qual é a imagem que as pessoas têm de anticristo. Qual a imagem que vocês têm do que seria o anticristo? Porque eu já conheci vários anticristos. Tipo, que são pessoas que são que são contra aquilo que Cristo prega. Por exemplo, Cristo fala o quê? Até falei isso na live de ontem. Se alguém te der um tapa numa face, ofereça outra face. O anticristo, ele vai falar, não. Se alguém me der um tapa, eu vou devolver 2. Isso já é ser anticristo. Né? Se você... Gente, quando a gente não mata os outros, não rouba... É anticristo. Então, os anticristos, eles são aqueles que são contra... E às vezes nem precisa matar e roubar. Mas às vezes são contra o que Cristo pregou. E às vezes... Só o fato de você não acreditar em Cristo já é um anticristo, porque você não acredita no cara. Faz sentido. Então, assim, qual a imagem de anticristo que vocês têm, assim? É o bíblico? Legal. Cara, não é o bíblico, mas assim, na verdade, porque pra mim eu não acredito. Então... Ai, a gatinha nunca... ela é a gata fantasma. Então... Não sabe o que ela fez hoje? Eu tava sentado aqui na poltrona fazendo alguma coisa, ela veio e pôs a patinha no meu braço, assim, ó. Bonitinho. Eu falei, isso aqui é aproximação. Ela... Nada. Fala, mas então, eu também tenho uma como opinião. eu não acredito, mas assim, é meio que... Eu acho que a minha mistura pega um pouco da cultura pop, o que os filmes mostram como o anticristo. Porque assim, é uma brisa o Cristo a gente vê que é aquela figura que vem toda angelical, toda... Que vai falar calmo, que vai pregar cuidar, o amor, a paz, o amor, exato. o perdão. E aí o outro já chega... Criando caos. Mas não sei se chega nesse caos, talvez um caos silencioso, na malícia, em alguma coisa assim, sabe? Eu acho que eles falam que o anticristo é tudo aquilo que vai deixar a pessoa contra ou desviar do caminho do cristianismo, exatamente, entendeu? Então, mas uma pessoa que já não é do cristianismo, que ela é de pra outra quem religião... acredita, exato. Ela já é anticristo. Por exemplo, a gente tem aquele caso que a babá do Elon Musk, né,
claro, quando o Elon Musk era uma criança, ela foi babá do Elon Musk. Bem, né? Babá do Elon Musk com 50 anos. Ele terminei, né, no banheiro, né? Vamos limpar aquela bunda enorme. O que acontece? Ela já fez um vídeo gravando, se você procurar na internet, você encontra o vídeo da babá do Elon Musk falando que ela acredita que ele é o anticristo. E por quê? Essa babá contrata a senhora, paga ela, fala que meu filho é anticristo. Imagina a mãe do Elon Musk. Imagina. Paguei ela, falando que meu filho é o anticristo. Bem que eu não confiava nela. E aí a gente consegue ver algumas coisas, Dan, que não sei, quero perguntar aqui pra vocês, pra vocês verem se faz sentido. Cara, ele é um cara que ele tá tentando colocar chip no cérebro das pessoas. Claro que... Chip já tem vários, né? Tem chip de anticoncepcional, tem chip de emagrecimento, tem chip pra aumentar o pênis. Mas não funcionou, não. Aqueles, né? Aí, não, me contaram. Uma coisa é você colocar um chip, que nem a proposta deles lá, né? Sei lá, colocar um chip pra voltar a enxergar. Só que, cara, será que ele não consegue ter um controle sobre você, ter um chip no seu cérebro? Os Estados Unidos acreditam que o TikTok é uma plataforma de espionagem chinesa. Aqui nesse caso é mais sobre o controle. Será, Dan, que eu não consigo mandar uma mensagem no seu cérebro? Eu já tenho um chip no seu cérebro. Sei lá, escrever compre batom, Dan, compra batom. Sabe, sei lá, não sei. Vai eu acho que você, não. Né? Mas só concluir, rapidinho, só pra concluir, pra não me acharem um lunático. Não, imagina. Agora tá ótimo. Eu acho que o anticristo tem mais a ver com um controle de uma nova ordem mundial. Eita! Do que algo mais espiritual, vamos para o inferno. Mas pra ter uma nova ordem mundial que domine... Você teria que ter muito tempo. Quanto tempo a Igreja Católica não tá aí? Exato! Você entende? E não conseguiu ainda fazer isso. Não, exatamente. Ela já teve um momento de auge dela, né? Que ela mandava em tudo e desmandava na Inquisição. Quando, não pode isso, não pode aquilo. E mandavam matar mesmo. Hoje em dia ela tá branda, porque não pode, né? Senão ela não pode mandar matar as pessoas. Mas a Igreja Católica, ela tem um poder, mas demorou muito. São mais de 2000 anos aí para você ter um império. E tem. Exato. Você tem, né? É muito bem trabalhado. Agora que nessa viagem que eu fiz, claro, eu não fiz nem 1%, mas assim, andando um pouco por Roma, você percebe a estrutura da fé lá em Roma, no próprio Vaticano e também na Itália inteira, porque você vai para Assis. Na Itália, você vai para Assis, tem a história de fé, tem um santuário de um santo chamado São Francisco, que ele tem uma história de humildade, que ele fica pelado na rua, que ele tira todas as roupas. São Francisco tira a roupa, fica pelado na rua e joga pro pai dele. O pai dele tinha uma loja de tecidos muito finos, muito caros, e ele fala, não quero nada seu. Ele tira a roupa, fica nu na frente e dá para um morador de rua, para uma pessoa em situação de rua. E ele se despoja de tudo aquilo, pega uma túnica velha do morador de rua e veste e vai viver a vida dele. Então, quer dizer, a igreja fala, essa história é boa, é um bom case, vamos sentar aqui, ó. Entendi. Essa história é boa desse cara aí. Você ouviu falar de São Francisco? E aí, claro, né? A gente tá falando de uma maneira assim, sem a questão da fé. Porque quando você coloca a questão da fé em cima, né? Porque ele se entrega a Deus, ele vai, aí tem Santa Clara, que é uma mulher também rica, que ela olha para São Francisco lá, tendo a vida humilde dele, largando tudo para trás, ela faz a mesma coisa. Ela tinha uns cabelos lindos, ela corta os cabelos para tirar a vaidade dela. Uau. Os cabelos dela estão lá, eu vi os cabelos dela dentro de um relicário. E aí a igreja percebe isso. Então por isso que eu falo, a igreja católica especificamente, ela tá muito à frente, porque ela sabe o que funciona, ela sabe o que pega, e ela é muito tradicionalista, porque ela agora vai ter o conclave. Mesmo quem não é católico, a gente fica assim, quem vai ser Exato! Quem vai ser o Exatamente, fica. A gente fica, vai sair. E olha o marketing. Eles fazem uma chaminé. Exato. Eles estão lá instalando agora no Vaticano. A chaminé, que na hora que o Papa é escolhido, sai a fumaça da chaminé. Sai a fumaça branca. A fumaça branca. E aí eles lá dentro, você não vê a cara deles. Imagina eles lá, vamos soltar, já escolhemos. Na hora que sai,
Aí depois eles anunciam, o Papa é tal do país tal. Meu, isso aí é um poder. Total. Pra vir um anticristo numa nova ordem mundial, ela tem que romper esse poder. Só que então é assim- mais fácil um anticristo vir dentro... Não tô falando que vai vir dentro da igreja católica, gente. Mas assim, se for pra ele ter esse poder, ele teria que vir de dentro da igreja, que já é uma Sim, potência. sim, sim. E olha que interessante. Só que assim, ó, será que já não existe essa nova ordem mundial? E essa nova ordem mundial, na verdade, é a internet? Porque o mundo inteiro usa a internet. Se a internet acabar, o que você vai fazer? É verdade. Eu não sei mais o que eu faria. a gente fica O desempregado. mundo inteiro, banco, gente fica todo o desempregado. nosso A gente fica dinheiro desempregado. é digitar, tudo. Eu descobri agora que dá só Vati- apertar 2 botãozinhos aqui, você encosta o celular e você paga. Então, Imagina. será que não pode ser? É o controle das massas, né? Você já ouviu falar sobre o projeto Bluebeam, né? Bluebeam? É. Já ouvi falar, mas Que é um projeto refresque de uma minha memória. é um projeto de uma nova ordem mundial, onde, segundo a teoria diz, que eles tinham um plano de fazer uma luta de deuses de maneira fake. Eles iam colocar holofotes poderosíssimos nos céus. Ah, sim. Onde Jesus Cristo, por exemplo, iria brigar com Krishna, por exemplo, Entendi. lutar. Com deuses. Isso. Seria luta de deuses. Luta de deuses, o mundo ia entrar em caos. Imagina, o mundo Imagina, inteiro você vê vendo um monte isso. de drone com forma de Jesus. E qual que seria o lance? Eles iam lutar, e no final eles iam se tornar um único Deus. Tipo um Megazord. Exato. E, a partir daí, uma nova religião seria criada. Meu, imagina a gente aqui. Mas é porque, sabe por quê? Porque a gente Meu- ia ter visto o negócio É a no gente, céu. mas como que ia aquela aparecer coisa. pra todo mundo? Então, exato. Eles tinham E que quem combinar. tá dormindo? E quem tá dormindo? Os deuses brigando. E a Anitta aqui, ó. Gente, eu amei porque eu seria a pessoa que estaria dormindo. Acorda 10h30, o Então. novo caos, eu aqui, ó. O que aconteceu? Você olha no Instagram, E assim, que ó. você vai olhar no Instagram, Jesus e Krishna são um só agora, nova ordem. Que isso? Vou seguir. Aí você Vou clica. seguir. É. Aí você clica assim, the best, the power, não sei o que. Os caras já iam The fazer best, the meme já. king, the power. E esse menino, hein? Mano, esse. Não, tá tendo uma bafafá agora que estão vendo que é a mãe dele que tá por trás de tudo. Então, gente, mas, ó, mas não vamos nem falar. Olha lá, É, calma não, a lá, gente que pode- nossa Eu só advogada quero Não, a gente comentar um pode, eu acho que negócio. fala. Que eu fui ver um corte dele. Ele quer tentar convencer as pessoas, então ele vai fazendo pergunta de sim ou não. Tipo assim, abacaxi não é melhor que banana, sim ou não? Aí ele vai fazendo isso. Aí ele vira e fala uma das perguntas: quantos americanos falam inglês? Aí eu. Que? Quantos americanos falam inglês? Bom, se for pela ordem, se for pela... Eles falam português! Se for- Não, mas se for pela caramba. lógica, nós somos americanos, nós estamos na América. Então talvez ele Não. será que ele tá Não, pensando não lá na sei, frente? mano. Adorei. Será que ele tá pensando na nova ordem mundial? Já é tudo junto. É. Mas acho que eu, era- sobre esse menino, eu vi muita coisa agora. Claro, eu não comentei, mas, cara, é recorrente essa coisa de mini pastores. Lembra que tinha uma menina pastora que ela Linda, cantava magrinha. na rua? Do iPhone, que falou que... Não, era uma outra, que era uma menina negra, mas ela era criança e ela cantava na rua, até que surgiu um meme dela cantando e tem 2 meninas olhando assim. Você já viu uma segurando um cachorro assim? É muito Brasil, Essa menina né? cresceu, ela tá bonita, tá com 17 anos agora e ela falou num vídeo que ela tá com. Ela falou, gente, olha o que eu fazia e tal. Por quê? Porque quando a gente tem 15, 16 anos, a gente acha que a gente tá com a bola toda. Acha que a gente tá arrasando A gente acha que a gente sabe de demais. tudo. É. isso é verdade. E a gente, se a gente não tem um pai ou uma mãe pra falar, Daniel, para. Não vai, você vai estudar, você vai fazer as coisas agora, porque você. Não, eu vou, eu sei, não sei o que, não sei o que. E aí você tem uma união muito poderosa / perigosa no Brasil, né? Que é o quê? Você deixa um adolescente de 15 anos, que é a idade dele, pregar por uma coisa que para muita gente é uma revelação, e dentro de religiões, que, né, que se você não souber, mesmo adulto, se você não souber controlar o que a religião fala, muitas das religiões, infelizmente, vai levar teu dinheiro, vai levar tudo. Então, quando você vê um adolescente, né, fazendo isso, tudo bem, legal, ele pode ser um pastor um dia, só que agora, isso, né, eu tô falando assim,
muito da minha opinião, mas também eu acho que muitos de vocês concordam com isso. Só que nesse momento, como adolescente, ele tem que estudar, ele tem que fazer coisas de adolescente. Quando ele tiver 18 anos, aí ele vai ser emancipado. A não ser que ele foi emancipado, porque pelo que eu vi, acho que a partir dos 16 anos você pode ser emancipado dos pais. Pode. Né? Mas os pais têm que querer. Os pais têm que querer. Os pais têm que assinar. Exato. Tipo, não é. Mas assim, cara, de casa. meu, a gente vê muita gente com 18 anos, 20 anos, 25 anos, totalmente imaturo. Imagina uma pessoa de 15 anos. Então, cara. Entendeu? Esse que é o e aí problema. as pessoas vão achando bonito. Cara, é muito perigoso isso, assim, perigoso. de você ver criança e adolescentes sendo expostos. Eu vi até uma notícia, não sei se é verdade, mas que estavam se organizando pra agredir o menino. Nossa. Gente, você tem que tomar cuidado que é uma criança. Exatamente. Às vezes a gente fica com raiva da retórica. Teve um menino uma vez que aparecia, um menino gordinho, que ele ficava falando, ele vinha aparecer ele falando de socialismo e tal, mas era uma criança, acho que ele tinha 8, 9 anos. Ah, já vi. Você já viu? Uhum. E aí um monte de gente fazendo hate no menino. Fala, gente, presta atenção. É uma criança, é um adolescente. Por mais que a gente fique com raiva daquele momento, mas a gente precisa trazer a nossa maturidade de volta como adultos que somos. E lembrar, a gente não pode ter raiva dele. Mas aí você falou uma coisa, tem que ver quem está por trás, né? Quem que está permitindo essa exposição toda. Será que são os pais? Será que é o empresário? Está legal isso, né? E aí tem que ver, porque às vezes eu sou muito assim. Às vezes eu falo assim, puta, se eu vejo uma família pobre, por exemplo, não tem condições pra nada. E aí você vê uma criança, um adolescente que fala e começa a ganhar muitos dinheiros. Eu falo, aproveita, ganha dinheiro mesmo. Porque estão ganhando dinheiro, estão mudando de vida. Agora, quando você vê uma exposição que começa a se tornar perigosa, a gente tem casos disso no mundo inteiro, de pais que empurram os filhos ali desde da infância, né? Vai, filho, vai. Tem casos muito bons, né? Por exemplo, a Maísa. A Maísa, a mãe dela, desde pequenininha, levava ela no Raul Gil, nos programas da TV, e hoje ela, né, é famosa e tal. Mas também teve uns picos, assim, que eu olho da Maísa. Eu lembro uma vez que o Silvio Santos colocou ela dentro de uma mala. Você lembra disso que ela chorou? Você lembra disso? Sim. Mas ele era doidão tinha umas também, coisas né? que abusavam. Então, tinha umas também. coisas... Tem um momento que ela chora. E aí ela vai e bate a cabeça na câmera. Então, assim... Você entendeu? Tem os dois lados. Se vocês tivessem um filho e o filho de vocês começassem a falar de Deus, tal, todo mundo achar bonito, vocês iam permitir que ele fosse exposto de uma... Porque a pessoa fica exposta. Não, exato. Ó. Mas eu não sei se o caso desse pastor foi disso. Ele tem um dom, etc. Vamos colocar ele lá. Porque, cara, pra mim, ele tá marqueteiro ali, tá ligado? Então, Num nível de... Você comentou, você deixaria seu filho? Uma coisa é ele falar de Deus, uma coisa é ele rasgar um papel de câncer de uma mulher e falar que curou. É verdade, tá curado. São mas coisas então, diferentes. mas a gente, não vamos ser hipócrita também. A gente vê muito disso acontecendo em várias igrejas. Isso é verdade. Com pastores adultos. E conhecidos, famosos. E a galera, infelizmente, tá caindo. E por que a galera cai? Eu já vi muitas vezes muita gente falar assim... mas também os otários, tudo caindo. Não é que a pessoa é otária. A pessoa, ela tá num momento de vulnerabilidade. Entendi. Se você descobrir que você tem uma leucemia, que você tem um câncer, sua vida acaba. Acaba no sentido de você fica muito triste. Não, vamos fazer um tratamento. O índice de cura é alto, mas você sabe que você tá doente. Então você tá vulnerável. Se chegar alguém pra você e falar, aquele pastor ali, vamos lá. Você vai. Na hora da dor, todas as fés são válidas. Eu tenho isso comigo, assim. Então você vai. E aí você vê pessoas indo vulneráveis nessas pessoas. Quem que é que tá agora? É o menino lá, vamos levar lá. Porque você fica vulnerável a isso. Eu não acredito em carta psicografada. Morreu alguém da tua família que você ama, você vai buscar a carta psicografada. Com certeza, isso é verdade. Você vai. Então, o que me irrita, o que me deixa puto, são essas pessoas que aproveitam dessa vulnerabilidade. Fulana tá com câncer. Não, traz aqui. Como é que consegue dormir à noite, né? Mas aí tem uma pergunta que eu vou lançar pra vocês. Você acha que realmente eles são pastores... Pastores não, né? No caso desse menino. Mas você acha que esses líderes espirituais, eles fazem isso de, entre aspas, picaretagem? Ou eles acreditam que eles realmente têm poder? Eu acho que eles acreditam que eles realmente têm poder. Eles estão imersos dentro da própria mente deles. Eu sou foda. Pode trazer aqui, que eu vou curar tudo. Eu não, Deus vai curar através de mim, sabe assim? Eu acredito que são poucos que pensam assim. Que acredita que sabe, imagina que ele pode curar, ajudar a pessoa. Que ele pode curar, que ele pode ajudar a pessoa. Por quê? Saiu um exposed agora
de um cara, é um padre falando. Alguém filmou, parece que tá meio assim atrás das flores assim do altar, acho que é um curso, alguma coisa assim. E o padre ensina as pessoas a pedirem dinheiro, as pessoas lá que estão no tipo curso dele, falando assim, peça, não lembro como exatamente ele falou, mas eu lembro de ter visto esse vídeo. Gente, se alguém no chat souber, comentem aí. E ele falando, explicando como pedir dinheiro, como pedir mais, etc. Como manipular a galera que vai pro culto, pra missa, sei lá. Exatamente. Inclusive, aproveita, o Luciano vem essa semana aqui, né? Vem quinta-feira. Pergunta pra ele a história dele com... Porque teve uma vez que ele tava na faculdade e ele tinha que fazer um texto persuasivo, era alguma coisa assim. E aí ele queria saber como ele poderia fazer isso. Então foi ele e um amigo dele na Universal. Ouviu o cara. Pra ver como que eles meio que convencem as pessoas. Exato. Perfeito. Pergunta pra ele vai contar toda a brisa dele, a história, pergunta pra ele. E assim, ele falou, cara... Ele falou assim, no começo, eu até tava gostando dele, que ele tava falando, etc. Só que chegou num nível que aí já começou a... Então, mas aí, quando a gente vai bem pra essa... A gente tá diante de uma pessoa que... Porque assim, a oratória... O que é a oratória? É o poder de falar e convencer as pessoas. Esse cara é foda. Esse cara é bom. E eu vou falar pra você. Mas eu descobri que eu tenho poder de oratória. Você tem mesmo? Tem muito, Eu tenho amigo. muito poder de oratória. Na igreja, o pessoal falava pra mim assim, você tem o dom da palavra. Que é, quando você fala, as pessoas param pra te escutar. Mas não é porque tem dom, é porque o jeito que você fala, o que é a oratória? É um conjunto de o jeito que você fala, as suas palavras bem articuladas, a maneira que você fala, a entonação que você fala. É tudo um grupo. Eu fiz curso, viu, gente? Fez e mesmo? aí, não fiz nada, não fiz curso de oratória, não. Porque eu já tinha reparado isso em você e admirei. Não, viu? e aí quando eu comecei a perceber que eu falava e as pessoas paravam pra me ouvir, e é engraçado, porque eu começo a bombar na internet com o podcast, que é um momento de conversa. A galera queria ver conversas minhas de 3 horas. A gente junto aqui, o pessoal quer ver a gente 4 horas junto. Loucura, né? Porque é a nossa oratória, é o nosso jeito de falar, o nosso jeito de contar. Então, quando a gente descobre que a nossa oratória é poderosa, e aí a gente fala, puta, eu poderia usar isso pra tirar dinheiro da galera. Então, pois é. Entendeu? Aí que você vê a índole das pessoas. Aí que você vê porque tem muito pastor aí, padre e tudo mais, que são excelentes em oratória. Eles sabem convencer o cara. E oratória não tá a ver só do jeito de falar, não. Tá como a pessoa se veste, tá como a pessoa penteia o cabelo, tá como a pessoa se apresenta. Tá em tudo isso. E aí muitos deles vão pro quê? Não, vamos tirar dinheiro dessa galera. Exato. Aí. Entendeu? E também tem uma coisa que é o fato da autoridade. Por exemplo, quando você vê alguém de jaleco, inconscientemente no fundinho assim, você já se sente inferior. É Porque, verdade. ai, doutor, médico, tudo bem. Então já tem isso, desse negócio da autoridade. Eu falei que eu vou começar a vestir uns blazerzinhos ultimamente. Então, vou começar. exato. Mas faz diferença, né? Você vê cara. a pessoa de blazerzinho, o seu cérebro já fala, esse cara aí, entendeu? Exato. Esse cara aí, ele sabe do que ele tá falando. E às vezes o cara ele só tem o poder de oratória, de saber falar. Então por isso que eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse menino de 15 anos, ele tem uma oratória impecável. Se souber direcionar ele para ele fazer coisas, saber conversar com as pessoas, saber, né? Porque na verdade o que eu vejo é uma análise minha, que é muito repetição. Crianças e adolescentes, eles estão numa fase que eles fazem o quê? Eles aprendem a repetir as coisas depois que eles dão significados para essas coisas. Então, por exemplo, por isso que você vê muita criança pastora, muito mini coach, né? Nossa. Eu já arrecadei R$1.000 na escola, porque eu pensei, sabe assim? E aí você vê, gente, eu acho isso bizarro, assim. Aí você vê essas pessoas num podcast, um adulto. Não, e como que você fez? Eu juntei dinheiro, eu vendia por R$1,50 uma bala. E aí, sabe? E aí eu ganhei, agora eu já tô pensando em comprar o meu segundo Porsche. Tipo assim. Aí, criança. ele com 16 anos. Com 12 anos. Galera. Vai estudar, fazer tabuada, entendeu? Então, e aí, o que acontece? Nós vivemos também numa sociedade brasileira que eu percebo que é muito carente. É muito carente de pessoas que falem bem, é muito carente de pessoas que conversem com elas, que dão uma palavra de apoio e amor. Você tá com câncer, você vai se curar. Aquilo te enche, porque você tá vulnerável. Pode ser um menino de 15 anos. E aí
você vai levando isso. Fora a internet, porque a internet gosta. Ele virou meme com esse The King of the Power, não sei o quê. Virou, Então, o exato. que acontece? A gente tem uma sociedade que a gente não tem uma sociedade que está totalmente instruída, que tem educação básica de qualidade, que não tem. A educação pública, infelizmente, a gente sabe que em muitos lugares onde eu estudei era uma porcaria, entendeu? Então você não tem uma educação para você saber distinguir o que é bom e o que é ruim. E também tem outros contextos para falar o que é bom e o que é ruim. Só que quando a gente vê uma pessoa que vira um fenômeno, e isso também vem de outros tempos, né? Quando você, na Bíblia, você tem histórias também, por exemplo, Jesus, ele já falava quando era criança. Ele ia no templo e pregava para os senhores da lei. Isso para religião é tipo, uma criança prodígio e tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí agora o que aconteceu? O Conselho Tutelar entrou no meio e falou, não, gente, a gente vai ter que intervir porque... O do menino? Não sabia. Acho que pelo que eu vi, o Conselho Tutelar proibiu ele de ficar pregando e vai voltar pra escola. Vai estudar. E tirou ele das redes sociais. Gente, E tirou das redes cara. sociais. Então, as redes sociais, a gente também não pode se esquecer que menos de 13 anos não pode ter rede social nenhuma. Se você tiver rede social, por exemplo, esses atores mirins e tal, tem que ser administrado pelos pais. E depois dos 15 até os 18, você também não pode. Você tem que estar ali, você tem que estar meio que de olho ali, porque se a rede social descobre que você é menor de idade, eles banem você. E outra coisa, se você tem menos de 18 anos, tudo que você faz nas redes sociais, quem são os responsáveis são os seus pais.